A derrubada de Constantinopla, antiga Bizâncio e atual Turquia, pelo Império Otomano em 29 de maio de 1453, encerra o que restava do Império Romano. Era um acontecimento que culminava com o fim da Idade Média e abria horizonte para a chamada Idade Moderna, que a Península Itálica passa a considerar como um período de renascimento. Com o fim da Idade Média, encerra-se os 1000 anos de teocentrismo e inicia a era do antropocentrismo, onde o homem e não Deus passa a ser o centro do universo. Era o momento de construir palácios e cidades, e não mais castelos. A Itália, agora dividida em pequenos estados, disputavam entre si primazias, títulos de nobreza, com muita vaidade e política. Em nenhum período da história as artes floresceram tanto quanto no Renascimento, momento em que o mecenato era motivo de orgulho e Fausto ao financiador. E a Igreja, mais que qualquer outra instituição, investia no crescimento de seu próprio tesouro, na figura da nova Basílica de São Pedro. Para isso, cria um sistema de indulgências onde garantia a salvação àqueles que contribuíam para a obra de Deus. O Renascimento foi o primeiro período da história onde o homem tinha consciência de sua própria existência, do seu papel na sociedade, a ponto de criar um termo para se autodesignar. A Idade Média havia quebrado a continuidade de todo o apogeu da Antiguidade Clássica. Havia rompido completamente qualquer ligação com a história, a cultura, as artes e a ciência, para mergulhar num período de trevas de 1000 anos. A esse tempo intermediário chamou-se Idade Média. O termo Renascimento, adotado no mundo inteiro, representava o propósito de fazer ressurgir todas as artes e ciências que haviam florescido nos tempos antigos. O homem do Renascimento considerava-se no mesmo nível de um cidadão romano. Sentia tanto orgulho disso que se tratava mutuamente de nós, os latinos, e fazia questão de continuar a falar o latim. Leonardo da Vinci não falava latim, mas se orgulhava de falar muito bem o italiano. Da mesma forma que a Roma antiga, a Itália renascentista passou também a ser imoral, vulgar, corrupta, onde o clero respondia por boa parte dos escândalos, e muitos deles patrocinados por Alexandre VI, o pai de Lucrécia Borgia, amante de Giulia Farnese, um dos homens mais poderosos de seu tempo, que é morto e envenenado. É em Florença, cenário político dos Médicis, considerada a nova Atenas, que a fogueira cala a voz do prior do convento de San Marco, Girolamo Savonarola. O frade incomodava principalmente Roma, falando abertamente sobre as relações incestuosas e a prevaricação dentro da Casa Borgia, representada pelo seu patriarca, o Papa Alexandre, sua ex-mulher Vanosa, seu filho e cardeal César, Giovanni e Lucrécia, em uma vida conveniente com Giulia Farnese. Eis a Reforma Protestante em 1517. Eis um novo golpe na Igreja que agora se sentia acuada, olhando para o juízo final de Michelangelo, sem descobrir qualquer essência sagrada, em meio à nudez estonteante de uma corte celestial de anjos e demônios. Onde estava o sagrado? O que era sagrado havia sumido da Igreja, e em seu lugar apenas a essência do paganismo tão rejeitado na Idade Média. Para entender o florescimento das artes a partir do século XVI, ao que tratamos por Renascimento, é preciso observar que o fim da Idade Média foi marcado por cismas na Igreja, principal veículo de censura às artes, pela fundação das universidades, o livre pensamento e, sobretudo, a ideia dos 1000 anos de obscuridade. A realidade
é que nenhum tema pagão esboçado a partir do século XVI poderia ser abordado por qualquer artista durante o século XIII, XIV e XV. Assim, embora historiadores considerem o Renascimento a partir de Cimabue ou Giotto, a liberdade para atingir esse contexto renascentista só viria a partir de uma igreja mais liberal. Somado a isso, estão os patrocinadores e uma vastíssima clientela. Mais ainda, a concentração de grandes artistas em Florença no mesmo período. Podemos elencar Michelangelo, Botticelli, Rafael, Donatello, Brunelleschi, Tiziano, Verrocchio, que era professor, Leonardo, Perugino, Tintoretto e outros. Era Florença mais que qualquer outro estado da Península Itálica, onde migravam a maioria dos artistas, tanto para estudar como para ser conhecido. Assistiu? Gostou? Dê o seu like, faça sua inscrição no canal.